do Senhor. Vamos estar lendo a palavra do Senhor que se encontra no segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 3 em diante. Vamos ler a palavra do Senhor com a ajuda de Deus aqui, do seu Santo Espírito. Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência a Cristo, e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós, irmãos, irmãs, você que me ouve, você que me vê, nós precisamos compreender e entender que se nós elevar o nosso nível, se nós irmos, como diz aqui, estando uma vez plena a vossa submissão, ou seja, a obediência à sua palavra, a obediência aos mandamentos do Senhor, nós vamos compreender que maior é o que está conosco do que o que está no mundo. A arma da igreja é muito poderosa em Deus. A arma que Deus dispõe à sua igreja. Não há demônio, não há barreira, não há impedimento algum. Não há obra preparada nem forjada que destruirá, que nos destruirá. A igreja tem vencido há mais de 2000 anos nessa terra, aqui, mas o segredo está aqui, meu irmão. Embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Nós precisamos entender a nossa maneira de guerrear, a nossa maneira de lutar, a nossa maneira de vencer. Talvez você tenha lutado até o dia de hoje de uma maneira carnal, de uma maneira humana, mas se você militar conforme com armas carnais, não há como ter vitória, não há como ter a bênção, não há como alcançar o êxodo, não há como alcançar o troféu, a coroa, não há como alcançar a vitória. E é bem verdade que muitos lutam e não conseguem alcançar, não conseguem chegar em seus objetivos, não conseguem alcançar a vitória. É só lutas e provas e lutas e nunca alcança a recompensa, nunca os sonhos são realizados, nunca os sonhos são trazidos à existência. Se nós entendêssemos que a nossa milícia, que a nossa luta não é contra a carne, porque não militamos segundo a carne, porque as nossas armas, as armas da nossa milícia, e a milícia aqui pode ser um ajuntamento de soldados, pode ser um ajuntamento de pessoas, mas milícia também significa a igreja do Senhor, porque as armas da nossa igreja não são carnais, e sim poderosas em Deus. Por isso eu disse aqui embaixo, no último versículo que lemos, se a nossa submissão, se a nossa entrega for completa a Deus, não há como não vencer as lutas, não há como não vencer as batalhas, porque armas espirituais foi nos dada. Armas espirituais foi nos ortogada naquela cruz, quando Cristo morreu, quando entregou a sua vida por nós. Ali nós recebemos poder e autoridade, ali nós recebemos a instrução verdadeira através de Cristo, porque Ele é a vida, Ele é o caminho, Ele é tudo que precisamos, sem Ele nada podemos fazer. E essa noite é uma noite onde eu creio que Deus está trocando armas de alguém, Deus está dando, aleluia, um entendimento para alguém aqui nessa noite, aleluia, que a tua luta não é contra a carne. Milite a verdadeira milícia, milite com a verdadeira arma, que é a palavra do Senhor, que é os conselhos que o Senhor dá. Bendito seja o nome do Senhor. Armas tem dois sentidos.
Armas, de uma forma material, é um instrumento adaptado para proporcionar vantagem na guerra, na defesa, na batalha. Mas quando diz no sentido espiritual, pode-se dizer de uma forma, de uma estratégia, de palavras, de instrução, de sabedoria, de conhecimento que Deus nos dá no meio de situações que não conseguimos vencer na nossa força, porque a nossa força é carne, a nossa força é limitada. Mas se nós militamos pelo Espírito, com as armas que Deus dá à igreja, não tem como perder, não tem como ser derrotado, ser fracassado, mas tem como dizer como o apóstolo Paulo. Por que o apóstolo Paulo dizia, posso todas as coisas naquele que me fortalece? Porque ele sabia lutar com armas espirituais. Bendito seja o nome santo do Senhor. Porque o apóstolo Paulo dizia, posso todas as coisas naquele que me fortalece, porque ele cumpria o versículo 6 que diz, ele estava em completa entrega embaixo da potente mão do Senhor, sobre a submissão da palavra do Senhor. Então, que nessa noite, você e eu possamos entender e compreender que tudo que Deus tem para nós, Ele estende as suas mãos e nos protege e nos abençoa e derrama sobre nós armas espirituais, que você possa nessa noite receber uma estratégia na batalha, uma estratégia na luta, que Deus possa te revelar um caminho novo, uma sabedoria nova, uma palavra, um argumento novo, para que você venha vencer e ser vitorioso. Sentido espiritual, a arma fala de um argumento, fala de uma estratégia, fala de algo que vem te defender, te ajuda numa discussão, numa situação, num debate, numa afronta. Oh, aleluia, bendito seja o nome santo do Senhor. E armas espirituais, meu amado, minha amada, não é colocado do lado de fora, no mundo natural. Um soldado pega uma arma e coloca na sua cinta, coloca no seu peito, coloca nas suas costas. Não, mas quando se diz de armas espirituais, é colocada dentro de ti, é colocada no seu coração, no seu espírito, porque se o teu espírito está protegido, se a tua alma está guardada no Senhor, nada parará você. Nada fará com que você desanime e pare no meio do caminho. Então receba algo da parte do Senhor nessa noite. Ele está colocando dentro de ti, bendito seja o nome santo do Senhor. No passado, o soldado, o valente, colocava o arco e a flecha na mão, colocava uma espada na mão, oh aleluia, e vencia na carne. Mas hoje essa espada é colocada no meu lábio, nos meus lábios e nos teus lábios, a palavra do Senhor junto de ti, perto de ti, no teu coração e na tua boca. Oh, arma poderosa é essa. Então Deus, eu creio, Deus está te dando estratégia nessa noite, de mudar as tuas palavras, de mudar, aleluia, pague o mal com o bem, não afronte, diga uma palavra de vida, diga uma palavra de fé e de confiança. Você estará guerreando com armas espirituais, você estará guerreando com armas espirituais, com armas celestiais. Bendito seja o nome santo do Senhor. Pedro até entender isso, Pedro até compreender isso, ele estava como alguém oscilando de cima para baixo, de baixo para cima ali, mas chegou um determinado momento em Mateus 16, onde Jesus disse a Pedro, eu vou edificar a minha igreja, aleluia, eu vou dar armas para a minha igreja, eu vou dar a você, Pedro, as chaves do reino, e tudo que você ligar na terra é ligado no céu, armas espirituais, palavra, o que você liga na terra é ligado no céu. Começa a ligar a bênção, começa a ligar o milagre, começa a ligar a presença do Senhor. Diga, o Senhor está comigo no meio da luta, no meio da batalha, no meio da peleja. Vai escrevendo aí, o Senhor está comigo, o Senhor está comigo. E se você tem o Senhor, não há batalha que você não vença, porque Ele vai na tua frente, Ele vai limpando o caminho, aplanando o caminho, Ele vai abrindo o mar, e o nome do Senhor é glorificado na sua vida. Bendito seja o nome santo do Senhor. A vida e a morte está no poder dessa arma poderosa, que é a palavra do Senhor. Guarde essa arma no teu coração, esta palavra, oh aleluia, e o Senhor te honrará, oh aleluia, que está escrito no versículo 4, porque as armas da nossa milícia, ou seja, as armas da nossa igreja não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Sofisma, estrutura e pensamento que foge das regras da lógica. Ou seja, se você vê alguém fora do caminho do Senhor, alguém fraco, fraquejando,
fracassado na vida, não está militando com armas espirituais, não está, bendito seja o Senhor, versículo 4 diz, porquanto, embora andando na carne, mas eu quero elevar agora, não que nós andamos na carne no nosso corpo, mas eu quero elevar o teu conhecimento nessa noite, oh aleluia, Gálatas 5:25 diz, se vivermos pelo Espírito, também devemos andar pelo Espírito, oh aleluia, ou seja, tem uma tradução que diz, andemos de igual modo sob a direção do Espírito, como aqui no versículo que lemos, estando em completa submissão à palavra do Senhor, aleluia, andemos também sob a direção do Espírito, guiado pelo Espírito, tudo aquilo que o Espírito ensina, tudo aquilo que o Espírito fala, tudo aquilo que o Espírito direciona você, isso é armas poderosas, aleluia, isso são armas poderosíssimas para que você viva o melhor de Deus nessa terra. Se você entendesse, se nós entendêssemos com profundidade tem na palavra do Senhor, no entendimento da sua mensagem, oh aleluia, glória seja dado o nome do Senhor. Um pedreiro ele vai trabalhar com o corpo, um policial trabalha com o corpo e com sua arma, ou um halterofilismo, aquele que faz aqueles pesos, trabalha com o corpo. Nós não trabalhamos com o corpo no mundo espiritual, mas com as palavras, mas com as ações através das palavras. Então é noite onde o Senhor está dizendo para alguém, mude as tuas palavras a partir de hoje, para de contar fracasso, para de contar derrota, conte vitória, mesmo que você não esteja vendo elas, você está declarando que você tem fé no Senhor, você está declarando que você confia no Senhor, oh louvado seja o nome do Senhor. Você vai com esta arma, você vai anular todo principado e potestade que se levanta contra o conhecimento de Deus, que se levanta contra a tua própria vida. Talvez você tenha lutado de uma maneira carnal, lutado de uma maneira aonde você está sofrendo. A graça nos traz esse poder, a graça nos dá, a compaixão do Senhor é isso, e olha que nem sabemos usá-la, mas se o Senhor, se estivermos em completa submissão à sua vontade, Ele nos dá sabedoria para usá-las. É difícil muitas vezes usar essa arma, porque o nosso sentimento vem, as nossas emoções se manifestam, a força humana quer passar por cima da espiritual. Mas não, hoje eu creio que o Senhor está te libertando dessas armas que não vai te trazer vitória nenhuma, não vai te trazer força nenhuma, porque se você lutar com as armas certas, você vai ter a vitória, porque essa milícia, essa igreja é vitoriosa. A igreja do Senhor é vitoriosa na terra, são mais de 2000 anos, está vindo aí a igreja, está crescendo, sabe por quê? Porque luta da maneira correta, da maneira certa. Então, se coloque de pé e se posicione nessa noite, milita a boa milícia, combate o bom combate, guarde a fé, guarde a esperança da manhã na presença do Senhor, e você vai ver que o Senhor se levantará do seu trono, o Senhor cumprirá na tua vida a sua palavra, não tornará vazia, bendito seja o nome santo do Senhor. A Bíblia diz que Davi foi para uma batalha, carnalmente ele pegou uma funda, carnalmente ele pegou pedras, mas se nós estudarmos a palavra, aquela história, nós sabemos que ele foi guerrear e lutar contra o gigante Golias, não foi na sua força, e nem na força de uma pedrinha, e nem na força de uma funda, mas ele diz, eu vou a ti, em nome do Senhor dos exércitos, porque não é essa pedra, não é essa funda, mas é o Senhor dos exércitos que me dará hoje a tua cabeça numa bandeja para mim. Oh, louvado seja o nome santo do Senhor. Ele dá estratégia sim na batalha, Ele dá estratégia sim na peleja. Oh, glória. No passado o sacerdote usava o urim e o tumim, pedras, para se apresentar no Senhor, diante do Senhor, mas era o Senhor que falava, e era a direção espiritual que eles ouviam e que praticava. Quando Davi ia para a guerra, ele perguntava, eu devo ir, Senhor? Ele consultava o Senhor. O que é isso? É cumprimento desse versículo
6, estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a tua submissão. Bendito seja o nome santo do Senhor. É noite, é uma noite onde o Senhor está nos alistando para a batalha e para a guerra, mas militando a boa milícia, militando com a boa milícia e com armas espirituais. Troca as tuas palavras, troque os teus pensamentos, diz a sua palavra, que tudo que é justo, amável, desejado, santo e puro, devemos pensar, porque assim como pensamos aqui dentro, e quando você alinha o teu coração espiritual com a tua mente, e aqui a tua boca fala, Deus honra e cumpre aquilo que Ele decretou. Oh, aleluia, aquilo que você está falando. Quando Elias falou, segundo a minha palavra não vai chover, o coração dele estava ligado ao coração do Pai, ou seja, completa submissão à palavra de Deus, completa entrega diante daquilo que Deus havia decretado a ele, a missão para ele. E então Deus honrou a vida do profeta. Deus vai te honrar, Deus vai te dar a vitória, a bênção, mas antes de tudo isso, se submeta aos conselhos do Senhor, se submeta à palavra do Senhor, entregue tudo na mão do Senhor, confia nele. Aleluia, teu caminho, a tua vida, tua casa, tua história, tua trajetória, tua vida, teu trabalho, tudo nas mãos do Senhor. Se submeta à sua vontade, aleluia, e então você estará preparado para destruir toda principado, todo cativo vai ser levado à obediência a Cristo. Você está lutando por um filho, falando contra ele, levantando contra ele, guerreando contra ele. Não, milita a boa milícia com as armas espirituais. Diga do teu filho, diga para teu filho, diga para a tua casa. Comece a profetizar a bênção aí na tua casa, porque essa é a arma poderosa, essa é a chave que abre o reino dos céus, é a palavra do Senhor. Declare a palavra, profetize a palavra na sua casa, no seu trabalho, aonde você está. Não tem como perder, não tem como não vencer, porque essa palavra é vitoriosa, é vencedora. Ela venceu. Jesus, quando veio a esse mundo, ele diz, olha como que Jesus lutava. Ele veio lutando e dizendo, eu vim para cumprir aquilo que de mim estava escrito. E ele foi a encarnação da palavra, o verbo tabernaculado, e ele cumpriu o que dele estava escrito. Cumpra, aleluia, a palavra no teu coração, na tua vida, porque ao seu redor Deus assim apaziguará. Deus vai colocando, vai destruindo fortalezas, inimigos. Como que Jesus venceu? Cumprindo a palavra, ou seja, obedecendo a palavra e sendo a própria palavra naquele corpo. Receba vida do Senhor, receba a palavra, caminhe com Ele. Aqui você será forte através daquilo que você se alimenta. Você será fortalecido através daquilo que você come. Se você comer a palavra, se submeter à vontade do Senhor, não há guerra, não há, você não milita com a sua carne, mas militará com o Espírito, com armas poderosas em Deus para destruir fortalezas, principados, potestades. Oh, aleluia, toda guerra, toda altivez que se levantar contra a tua vida, você vai levar cativo todo pensamento à obediência a Cristo. Vão parar e vão olhar e vai falar, não, é Deus na vida dele, é Deus na vida dela. Eu tento com as minhas armas carnais, ou seja, afronta, perseguição, luta, provações, e você não, vai militar a boa milícia, vai começar a profetizar a bênção do Senhor. Deus vai te dar a vitória, bendito seja o nome santo do Senhor, anulando todo o sofisma e altivez de espírito que se levanta contra o conhecimento de Deus. Estando pronto para punir, você vai estar pronto. O Espírito estará pronto. O Espírito está sempre pronto. A carne é fraca, meu irmão, minha irmã. E se nós lutarmos com armas carnais, já está escrito que a nossa carne é fraca. Vamos perder toda guerra. Toda batalha que se levantar, nós vamos perder. Mas se nós entendermos a estrutura da igreja, a capacidade da igreja e as armas que Deus dá à igreja, nós somos vitoriosos, seremos vencedores em Cristo Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Então, meu amado, minha amada, esta é a palavra nessa noite. Talvez você tenha guerreado de uma maneira incorreta, de uma maneira errada. Não, o Senhor hoje te dá armas que são infalíveis na batalha. A sua palavra, os seus conselhos. Se submeta à vontade do Senhor em sua vida. Deus vai fazer coisa grande na sua vida. Essa é a palavra. Essa é a mensagem que Deus põe no meu coração nesta noite. Vamos agradecer a Deus em oração em nome de Jesus. Amém.